Irmãos, hoje venho lhe passar uma experiência muito grande, venho conversar consigo. Eu quero conversar consigo porque eu te amo, quero conversar consigo porque eu sou o seu pastor, quero conversar consigo porque estou preocupado com a sua vida. E não há outro caminho de consertar a vida a não ser orações. Então, hoje eu quero falar consigo acerca das orações. As pessoas podem orar, as pessoas podem pensar que estão a orar, mas só existe um único caminho certo de fazer a nossa oração. Então, é sobre esse caminho que eu quero falar hoje. Então, quando a gente lê a Bíblia aqui, em Lucas capítulo 11, versículo 1, eu quero ler esse versículo, e eu quero ler porque muitas das vezes quando eu chego no programa, começo a falar, não leio a Bíblia. As pessoas pensam que eu estou falando coisas que não são da Bíblia, mas eu quero lhe dizer que eu não posso falar nada que não é da Bíblia, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se eu falar as minhas palavras, não darão vida para você. Mas se eu falo a palavra de Deus, então bem-aventurado é você que está ouvindo a palavra da verdade, a espada do Espírito, com o qual você pode combater e mudar a história da sua vida. Então vamos ler aqui a palavra em Lucas 11, versículo 1. Diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Escuta bem. Estava Jesus fazendo o quê? Orando em um certo lugar. Isso nos mostra o quê? Que não há nada que pode se consertar sem oração. Jesus era Deus aqui na terra e continua Deus, mas precisou de orar para poder fazer os milagres que fazia. Para poder continuar com o seu ministério aqui na terra, precisou de orar. Então a Bíblia nos diz aqui que um dia ele estava orando num certo lugar. Vamos continuar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui a Bíblia, quando fala de João, está a falar de João Batista, o mesmo João que batizou Jesus lá no Rio Jordão. Então, a Bíblia aqui nos diz que João também orava. Significa que não há sucesso sem oração. A pessoa que não ora está-se a privar do sucesso. A pessoa que não ora está-se a privar da solução. Então, quando os discípulos viram Jesus a orar, e já tinham acompanhado João a orar e a ensinar os seus discípulos, os discípulos de João também oravam, disseram que não, nós não podemos ficar atrás, porque já descobrimos que o sucesso está na oração. Então pediram a ele: ensina-nos a orar. Então vamos lá falar o que é oração. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Orar não é falar para Deus. Orar é falar com Deus. Orar significa, pressupõe um diálogo entre a pessoa e o seu Deus. Mas há uma maneira errada que as pessoas estão usando a oração. E dessa forma a oração não tem sucesso. Dessa forma não logram sucesso nos seus objetivos, porque oram mal. Quando a gente lê a Bíblia em Tiago 4, diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Significa que quando a gente ora, mas oramos mal, não haverá resposta para as nossas orações. Não haverá resposta para as nossas orações quando a gente fazer orações erradas. O que são orações erradas? Uma oração errada, primeiro, é aquela que a pessoa ora para mostrar outras pessoas que ora. Quer ver uma pessoa que, quando está só na hora, quer orar onde as pessoas estão, para mostrar que ora, que até que levanta muito a voz, para mostrar que ora? Não. Quando você ora para mostrar pessoas que ora, essa oração não terá resposta.
É por essa razão que Jesus nos disse em Mateus 6, quando orares, entra no quarto, fecha a porta, que o teu Pai que te vê em silêncio vai te recompensar. E ainda mais nesse versículo, Jesus diz: não sejais como os fariseus que oram nas praças de mãos levantadas para serem vistos que estão a orar. Não é preciso alguém saber que você ora. A oração é comunicação entre você e Deus, o seu Pai. Outra coisa que faz a nossa oração não ser respondida é o pecado. Quando uma pessoa desvia seus ouvidos de ouvir a lei, a sua oração não será ouvida pelo Senhor. Isso está em Provérbios 28, 13. Diz que aquele que fecha seus ouvidos para não ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quer dizer que quando você vive uma vida errada, quando você vive uma vida que não tem nada a ver com o caráter de Deus, quando você vive uma vida que está longe daquilo que diz a palavra do Senhor, então a sua oração é barulho para Deus. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor meu Deus, Deus diz que nada, eu não quero ouvir esta oração, cheira mal. Cheira mal por quê? Por causa do pecado que há em você, por causa do pecado que pode existir em mim. Então o pecado é uma grande barreira para a nossa oração não ser respondida. Até porque faz sentido, sabe? Porque Deus é santo. Apesar dele amar o pecador, ele odeia o pecado. Então, se você carrega o pecado para diante de Deus, não há de haver comunhão entre você e Deus. E não havendo comunhão entre você e Deus, por causa do pecado, então a sua oração não será respondida. Você vai orar 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, e não verá a resposta da sua oração. Mas uma coisa muito importante, mais do que orar para ser visto, mais do que orar carregando o pecado, é uma oração vazia e sem conteúdo. Uma oração vazia e sem conteúdo é aquela que não está baseada na palavra de Deus. São falatórios, sabe? Deus não há de te ouvir por você orar muito. Deus não há de te ouvir por você fazer as orações longas e baseadas na sua palavra. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu estou sofrendo, mas quando olho para minhas amigas, quando olho para os meus amigos, estão a prosperar. Eu e Joana, minha mãe, chatilha, mas eu Kadama, eu e Mário, minha mãe, Kayakile, mas não vou nem no Kutaliwa, Chico, Mushamina, Negonaine. Ah, é oração isso. E as pessoas que são piores até depois mandam a Deus para lhe dar bazela. Não me fica, não me caraca, fique. Outra fica, o eneco só se põe me chame. Que isso, que oração é essa? Não faça esse tipo de oração. Esse tipo de oração, em vez de trazer bênção para a tua vida, vai atrair demônios. Os demônios gostam de ver uma pessoa que não sabe orar, porque querem gozar consigo. Você vai orar porque está doente. Ah, meu Pai, cura-me em nome de Jesus. Acha cura no meu corpo. Ah, você é doença, sai em nome de Jesus. Você falar muitas coisas, mas quando terminar, os demônios entraram para piorar sua doença. Orou, mas no espírito não há nada que aconteceu. Por quê? Porque a sua oração é uma oração vazia, sem conteúdo. No lugar de fazer esse tipo de orações, começa a encher a sua oração com a palavra de Deus. Começa a encher a sua oração com aquilo que é a verdade que a Bíblia diz acerca de você. Eu quero te dar um exemplo muito importante para você entender isso. Quando a gente olha para o juiz não diz: João condenado 4 anos de cadeia, peguem lá e ele metam na cadeia. Não. Diz que o João cometeu o crime de homicídio, segundo o artigo 200 do Código Penal. É passível de 4 anos de cadeia, pena suspensa. Está a ver? Está a dizer o que cometeu? Qual é o crime? Homicídio. Está a dizer qual é o artigo que condena o homicídio, para que não haja dúvida.
para que você não pense que é o juiz que te condenou. Não, não é o juiz que te condenou, é a lei que te condenou, e o juiz está trazendo essa lei. Então essa sentença está completa, essa sentença é efetiva. É o que acontece na oração. Quando você ora, tem que mostrar ao diabo que você conhece os seus direitos, e os seus direitos estão na palavra. Então encha a oração com a palavra do Senhor. Então aqui encontramos um problema. Há pessoas que não têm Bíblia, há pessoas que não gostam de ler a Bíblia, há pessoas que só querem ouvir o pastor. Mas o pastor às vezes vai te enganar. Eu estive num falecimento que um pastor chegou ali e disse: vamos lá abrir o Velho Testamento, o livro do diabo. Não te coma, lhe secando. Mas eu tive pena, perdão, das pessoas que estavam ali. Porque Tiago não existe no Antigo Testamento. O Tiago está no Novo Testamento. E veja só, se eu não fosse um leitor da Bíblia, eu estaria a abrir o Velho Testamento. Então compre a Bíblia, tenha a Bíblia, leia a Bíblia, porque isso vai lhe ajudar na oração. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou doente, né? Estou doente. Sinto minha dor de cabeça, estômago, e eu quero orar porque eu sei que essa doença vai desaparecer. Então eu posso ir à palavra, dizer o seguinte, Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si a minha enfermidade na cruz. Carregou a minha dor, foi moído por minha culpa, e pelas suas pisaduras fui sarado. É o que diz a palavra. Essas palavras são da Bíblia. Então depois vou fazer a minha oração. Por isso, eu não aceito essa doença no meu corpo, porque Jesus levou sobre si essa doença na cruz. Porque Jesus me curou na cruz. As pisaduras de Jesus me curaram. Doença saia em nome de Jesus. O diabo, quando ouvir esta oração, diz: Ango kongota sua mbuma mbuma. Washitiva lesha kongota kasho. E o diabo começa a tremer diante da sua oração. Vamos lá dizer que você está a vender, mas o negócio não está a sair. Há uma barreira. Há um espírito que está fechando o seu negócio. Então você há de vir a palavra. Marcos 9, 23. Tudo é possível naquele que crê. Está vendo? Então fala já a sua oração. Pai, o Senhor disse que tudo é possível naquele que crê. Eu creio que a minha vida vai mudar pelo poder do nome de Jesus. Por isso, você espírito que está afetando o meu negócio, você espírito que está fechando o meu caminho, saia em nome de Jesus. Satanás diz: ei, citou a palavra. Irmão, eu quero terminar isso aqui te dizendo o seguinte. Em Mateus 4, a Bíblia nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito para um monte para ser tentado. E quando o diabo chegou, disse, quando ele estava com fome: converte lá essas pedras em pão para comer. A Bíblia não nos diz que Jesus olhou para o diabo e disse: sai de mim, diabo, não me chateie. Não, Jesus foi buscar a palavra. Satanás treme quando ouve a palavra de Deus. Disse: está escrito. Está escrito aonde? Na palavra. Não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás diz: afinal conhece seus direitos. E Satanás continuou tentando a Jesus, mas Jesus respondeu à tentação com a palavra. Estou a dizer que se você não conhece a palavra, e se você não tem a palavra no seu coração, o Espírito Santo não tem matéria-prima para poder operar milagres, para poder operar maravilha na sua vida. Encha-te da palavra, e a sua oração será eficaz, a sua oração será estratégica. Eu quero lhe dizer uma coisa: é tempo de levar esta Bíblia e transformá-la em Bíblia Sagrada. Quando este livro está na prateleira da sua casa, chama-se Bíblia. Quando este livro está na prateleira de uma livraria, chama-se Bíblia. Mas a partir do momento que você pega estas palavras e coloca no seu coração, já não se diz Bíblia, diz-se Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é matéria-prima que o Espírito Santo utiliza para operar maravilhas, para consertar a sua vida, para lhe dar vitória em todas as esferas.
Por isso que Davi disse: eu medito na sua palavra, para eu não pecar contra si. Davi também disse: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz no meu caminho é a sua palavra. Então, se você quer luz, leia a palavra. Se você quer lâmpada para você ver o caminho que você está trilhando, leia a palavra. Então, estou a dizer que uma oração que não está baseada na palavra é uma oração ineficaz e, em vez de trazer bênção, vai atrair demônios. Eu estava orando num desses dias, estava muito cansado e exausto. Comecei a orar, meu Deus, usando a palavra, mas de repente, de tanto orar, estava nervoso com aquilo que o diabo estava fazendo comigo, o ataque que o diabo estava fazendo na minha vida. Quem te disse que pastores não são atacados? Somos bem atacados. Somos atacados pelos demônios que a gente expulsa na sua vida. Somos atacados porque o diabo vê opositores em nós. Mas nós estamos nesta terra para defender o reino dos céus. E vamos continuar a nossa missão, querendo como não o diabo. Por isso que estou aqui falando da oração, lhe dando armas para você vencer o inimigo. Então eu estava orando, comecei a orar, mas de repente deixei de orar e comecei a repreender aquilo que estava acontecendo comigo. Imediatamente os demônios que eu tinha expulso naquela hora voltaram para mim com palavras, voltaram para mim com arrepios, voltaram para mim com muito ímpeto. E imediatamente descobri que comecei a orar com entendimento e já não estava orando no Espírito. Então mudei a minha oração. Foi quando eu tive a vitória. E foi a partir daí, e aliado à experiência que eu já tenho lá do passado, que eu descobri que não, eu tenho que falar ao povo sobre uma oração sem conteúdo. Muita gente está orando anos e anos, em vez de atrair solução, estão a atrair demônios. Por quê? Porque estão a orar fora da vontade de Deus. Não é qualquer oração que o diabo tem medo. O diabo tem medo daquela oração que está baseada na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse: orarei com entendimento, palavra, mas também orarei no Espírito. Então, para você orar no Espírito só, não vai lhe garantir vitória. Orar no entendimento só, não vai lhe garantir vitória. É preciso orar no entendimento, mas também orar no Espírito. Então, encha a sua oração da palavra de Deus. Irmão, eu gostaria que esta fosse uma semana de treino para si. Você não precisa fazer orações longas. Faz uma oração simples. Você, espírito que está causando doença no meu filho, em nome de Jesus, saia do meu filho. Porque Jesus Cristo levou a enfermidade desta criança na cruz. Porque as pisaduras de Jesus sararam esta criança. Você, doença, desapareça em nome de Jesus. Há de ver sua criança melhor. Não precisa orar muito. Outras pessoas até quando oram choram. Meu Deus, meu Deus. Para quê? Você acha que Deus vai ficar comovido com suas lágrimas? Se como está com Yankula, quando me chote. Se a última pessoa que existe neste mundo que você pode tentar fascinar é Deus. Deus não é fascinável. Deus agrada-se com fé baseada na palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, e comece a endireitar a sua oração. Faça uma oração aceitável diante de Deus. O que é uma oração aceitável diante de Deus? Uma oração baseada na palavra, uma oração feita por alguém que está a lutar todos os dias para ser uma pessoa melhor. Está a lutar todos os dias para sair do pecado, da vida do pecado. Uma pessoa que está fazendo orações de acordo com a orientação do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.